Existe um poder secreto no Salmo 91 que você não conhece. Ao passar dos séculos, muitos cristãos procuraram refúgio nas palavras do Salmo 91, tanto em momentos de paz e principalmente em momentos de tribulação. Os mestres cristãos e sábios da antiguidade patrística mergulharam de cabeça no estudo desses textos sagrados e extraíram dele preciosidades de sabedoria e refrigério espiritual profundos. Da mesma forma fizeram também os demais teólogos da era cristã, buscando no Salmo 91 o refrigério e certeza de proteção que tanto precisavam. Mas o que esses teólogos e cristãos, que viveram tanto na antiguidade como por toda a história da Igreja, ignoraram sobre esse salmo foi o poder oculto do Salmo 91. Segundo alguns cristãos e pregadores brasileiros da atualidade, existe um poder oculto e misterioso contido no Salmo 91. Segundo esses cristãos, esse poder é tão forte que basta apenas deixar a Bíblia aberta neste salmo, ou recitá-lo de forma veemente e impetuosa, quando sentir um perigo iminente, que automaticamente tudo se normalizará e todo o mal baterá em retirada imediatamente, apenas pelo poder emanado de forma mística das páginas desse salmo e pelo seu mero recitar. Bom, você já deve ter entendido aqui meu tom de sarcasmo e sabe que existe muita gente por aí atribuindo ao Salmo 91 um poder místico e cabalístico que ele necessariamente não possui. Existem muitas crendices e mitos no meio cristão e até em outros meios religiosos envolvendo o Salmo 91. Crendices essas que não condiz realmente com o correto uso desse salmo. Porém, e se eu te disser que existe sim um poder oculto no Salmo 91? E eu vou te revelar ainda nesse vídeo qual é esse poder e que não se trata de crendices como essas de deixar a Bíblia aberta eternamente nesse salmo e nem recitar ele de forma mecânica como se fosse um mantra de afastar coisas ruins. Mas o que eu vou te revelar sobre como acessar o poder desse salmo pode mudar completamente sua maneira não só de olhar esse salmo, mas pode mudar a sua maneira de ver e enxergar a Bíblia como um todo. Mas antes de te revelar isso, eu preciso te explicar como que esse salmo se originou. De acordo com as tradições judaicas mais antigas, esse salmo foi composto por Moisés na ocasião do encerramento da construção do tabernáculo. Segundo o Midrash, uma tradição literária judaica antiga, a autoria do Salmo 91 é atribuída a Moisés. Já a Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, atribui a autoria do Salmo 91 a Davi, surgindo assim três interpretações sobre a autoria desse salmo. Na primeira, o Salmo 91 é de autoria de Moisés. Na segunda, o Salmo 91 é de autoria de Davi. Na terceira, o Salmo 91 é de autoria de Moisés, mas foi compilado no Saltério por Davi. Das três, a que parece mais razoável é a terceira opção, onde atribui a autoria do salmo a Moisés, mas coloca Davi como aquele que viu grande validade neste salmo, a ponto de colocá-lo no inário de Israel. O Talmud, um denso registro das discussões rabínicas antigas referentes à cultura e teologia judaica, vai chamar esse salmo de Canto das Pragas e vai dizer que quem o recita com fé em Deus será ajudado por ele em tempos de perigo. Agora que você entende um pouco da origem desse salmo, você precisa entender o quão poderoso ele é. A chave do entendimento para se ter acesso ao poder desse salmo está na raiz do entendimento de como ter acesso ao próprio poder contido na palavra de Deus. Se você não se recorda, as Escrituras Sagradas declaram de si própria como sendo a espada poderosa contra toda a sorte de malignidades e coisas contrárias ao querer de Deus. O autor declara que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. E devemos tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas o grande erro de muitos que leem essas palavras, e que também leem o Salmo 91, é não entender como isso se procede. É não entender como se dá o acesso a esse poderoso poder. Acham que acessar esse poder é simplesmente aqueles atos de sortilégio e superstição cristãs que já mencionamos. Mas a chave para o entendimento disso está num evento que ocorreu há 2000 anos atrás. Os evangelistas dizem que logo após ter sido batizado por João Batista, Cristo foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E depois de ter passado 40 dias e 40 noites em jejum, ele sentiu fome. E foi nesse momento que se aproximou dele Satanás para o tentar. E a maneira como Cristo lida com as investidas das trevas e de Satanás nos deixa muito claro de como usar essa poderosa espada, que é a palavra de Deus. E não é sem causa que escolhemos esse evento
para explicar como usar o poder contido no Salmo 91, pois foi no contexto dessa tentação que Satanás utiliza para tentar Cristo exatamente o Salmo 91. E a maneira como Cristo lida com essa tentação de Satanás nos revela de fato como usar o poder que está nos Salmos e em toda a palavra de Deus. Satanás tenta induzir Cristo ao pecado de maneira muito ardilosa, mas a cada investida das trevas, Cristo venceu dizendo: assim está escrito. Quando Satanás o induziu a pular do alto do pináculo do templo, recitando o trecho do Salmo 91 que diz: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Jesus o corrigiu dizendo: assim está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso nos ensina muito sobre o poder das Escrituras, pois não basta recitar o Salmo como um mantra, ou memorizá-lo como peça solta de um amontoado de textos na mente. Note que Satanás também conhece o Salmo e o utiliza para induzir Cristo a pecar. Mas Cristo o venceu porque Cristo sabia que o poder das Escrituras está no entendimento correto delas. Nada adianta você recitar o Salmo 91 se você não o entende, se você não sabe como usá-lo corretamente. Usar as Escrituras sem buscar o entendimento correto é o mesmo que ter uma espada e não treinar para saber manuseá-la. Cristo também nos ensina nesse evento que o poder das Escrituras se manifesta em nós quando, além do conhecimento das Escrituras, alinhamos a isso também a prática das Escrituras. Cristo não só recita as Escrituras para Satanás, ele também resiste firme e não peca. Todas as vezes que Cristo disse está escrito, ele também resistiu firme e não pecou. É lógico que quando falo tudo isso, não estou desestimulando aqueles que porventura gostam de ler ou recitar esse salmo e as Escrituras de forma efusiva e fervorosa. Se você sente deleite espiritual em fazer isso, continue a fazer. Mas o que eu quero que você aprenda aqui é que o verdadeiro poder secreto deste salmo e de toda a palavra de Deus está em conhecer e praticar. Está em meditar e vivenciar. Fazendo isso, pode ter certeza, as forças das trevas não poderão te vencer. E você não precisará deixar mais a Bíblia aberta no meio deste salmo enquanto uma montanha de poeira a recobre. Porque a partir de hoje, este salmo e toda a Bíblia estará bem guardado no seu coração. Se você ficou conosco até aqui, eu quero te convidar a ler e meditar mais na palavra de Deus. Porque é lendo e meditando nas Escrituras que você vai adquirir o verdadeiro poder que existe na vida cristã. Mas quero também te fazer um convite. E se eu te disser que existe uma forma de entender e compreender melhor a Bíblia, e ainda de uma maneira mais profunda? Para isso, você terá que ter a ajuda de quem realmente entende e já estudou profundamente as Escrituras. É por isso que eu queria te convidar a clicar no link da descrição e conhecer um curso de teologia simples, porém completo.